CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Estamos entrando no Fevereiro Roxo, mês de campanha para conscientizar sobre o lúpus e a fibromialgia. Doenças diferentes que apresentam 2 pontos em comum, são crônicas e incuráveis. A ideia é chamar a atenção da população para que estas patologias sejam identificadas ainda na fase inicial, onde é possível controlar e retardar os sintomas. Por isso eu converso agora com a médica reumatologista da Unimed Campo Grande, Ana Carolina Franco Passos. Bom dia, doutora. Obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia, o prazer é meu estar aqui conversando sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Doutora, quais são os sinais de alerta? Na verdade, a gente tem 2 doenças, né? Que é a fibromialgia e temos o lúpus. Mas, em geral, essas 2 doenças causam um sintoma de fadiga, né? Que é um sintoma que incomoda a maioria dos pacientes, que é uma sensação de cansaço não explicado. Né? Por mais que a pessoa descanse, ela não se recupera. Além disso, dores nas articulações, né? Muitas dores. Além disso, no lúpus, você pode ter alguns outros sinais, como febre, perda de peso, lesões na pele, principalmente lesões que aparecem na exposição solar, na região da face. Então, acho que os sinais de alerta são principalmente dores, que você não sabe a causa, e fadiga. Doutora, agora em relação ao lúpus, que é uma doença inflamatória, autoimune, né? Pode afetar múltiplos órgãos e tecidos. O diagnóstico não é tão simples? Na verdade, o diagnóstico ele não é simples, porque a maioria dos pacientes levam anos até ter o diagnóstico, né? E não existe nenhum exame sozinho que faz esse diagnóstico. É o médico reumatologista que, ao conversar com o paciente, ver as queixas dele, fazer o exame físico e pedir alguns exames específicos, consegue fechar esse diagnóstico. Então, não é simples, né? Até chegar no reumato, muitas vezes os pacientes passam por muitos outros médicos até procurar um reumatologista. E nós estamos falando de pessoas de todas as idades com lúpus? O lúpus, ele é uma doença que ele pode acometer qualquer idade, né, desde crianças até idosos. Mas ele é muito mais comum em mulheres na fase reprodutiva que a gente fala, que é dos 15 aos 45 anos. Então, é uma doença que, para você ter ideia, de cada 9 pacientes, de cada 10 pacientes, 9 são mulheres, né? Então, é principalmente mulheres na idade reprodutiva. Mas qualquer paciente de qualquer idade pode ter lúpus. Tem um atendimento, né? Tem aquela atenção ideal na rede pública, doutora, para o lúpus? Então, na verdade, por depender muito da avaliação do especialista, né, muitas vezes a dificuldade que o paciente tem é de chegar ao reumatologista. Então, a gente sabe que muitos pacientes passam meses, ou mesmo anos, esperando uma vaga com reumato. Às vezes, quando eles são graves, que eles vão parar no hospital, aí ele consegue fechar um diagnóstico. Infelizmente, a parte pública ainda tem que melhorar em relação ao acesso dos pacientes ao reumatologista, na minha opinião. E o tratamento? O tratamento, ele é bem individualizado. Depende muito, né, de quais sintomas que o paciente tem, quais órgãos que estão sendo acometidos. E envolve desde coisas não medicamentosas, né, como tentar ter uma boa alimentação, atividade física, proteção do sol, é muito importante a proteção solar do paciente com lúpus, como medicamentos, né, entra aí desde corticoides, hidroxicloroquina, medicamentos imunossupressores. Mas esse tratamento ele é bem individualizado porque existe lúpus leve, né, que é um lúpus que normalmente acomete somente pele e articulações, até lúpus graves, né, que pode acometer órgãos como o rim, sistema nervoso central, o coração, e que aí são os que podem trazer algum risco de vida para o paciente. Então, é bem individualizado esse tratamento.
E agora falando da fibromialgia, doutora, para a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica, dura mais que 3 meses, né? Mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Então, o diagnóstico, ele é clínico nesse caso? O diagnóstico, ele é clínico, né? O médico, ele consegue, através de uma conversa, de um exame físico, às vezes é necessário alguns exames laboratoriais ou de imagem, perceber que esse paciente, ele tem uma disfunção da dor, né? Que ele está sentindo muito mais dor do que o esperado. Ele tem uma amplificação dolorosa importante. Então, isso é o mais difícil da doença, né? Que ela é uma doença que ela não é vista. Ela é sentida pelo paciente, mas ela não é vista pelos outros. E todo mundo vê aquele paciente teoricamente bem por fora, mas só o paciente sabe o quanto ele está sofrendo de dor, fadiga e cansaço. Então, é um diagnóstico clínico, sim, um diagnóstico difícil de aceitar, né? Um diagnóstico porque você não vê nenhuma alteração nos exames, né? E o tratamento? O tratamento na fibromialgia envolve muito a parte não medicamentosa. A gente, lógico que usa os medicamentos para tentar controlar a dor, para melhorar o sono, né, para melhorar o humor, mas a parte não medicamentosa, que é o exercício físico, que é a perda de peso, que é uma alimentação saudável, que é controle dos fatores de estresse, esses aí são essenciais. E principalmente a parte de aceitação da doença, entendimento da doença, né? O paciente, quando ele entende o que é a fibromialgia, ele consegue dispor de armas para enfrentar ela. Doutora Ana Carolina Franco Passos, médica reumatologista, trazendo então aqui várias informações para a gente sobre essas duas doenças, o lúpus e a fibromialgia. Afinal, estamos no Fevereiro Roxo e a intenção justamente é chamar a atenção para essas doenças. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua entrevista. De nada. Estamos só começando esse fevereiro e entender a doença, divulgar a doença é o primeiro passo para que a gente possa realmente tratar ela. Então, eu fico feliz de participar. Obrigada pelo convite. CBN Saúde. Oferecimento Sabin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas.